Nós resolvemos fazer esse pequeno encontro porque nós estamos... Eu tenho um projeto, eu faço vários projetos. Vocês sabem que eu dou palestras dentro e fora do Brasil. Eu faço há 25, 30 anos para cá, estou especializado em o que a gente chama de desempenho criativo, ou processo criativo. Isso é a minha área de estudo. Eu dou aula, eu tenho um grupo de estudos, grupo de produção de jovens artistas ainda. E esse assunto domina meu dia a dia hoje em dia, e eu estou na véspera de estar lançando meu primeiro livro especificamente sobre este assunto. Eu já tenho um outro livro lançado, o lançamento vai ser no segundo semestre. Mas uma coisa que eu tenho feito há 30 anos... Olha o William, bom te ver de novo, tá? Então, eu trabalho também há 34 anos fazendo viagens com grupos de artistas, curadores e interessados, né? Para vários lugares no mundo, para discutir arte contemporânea em instituições, em galerias e também em ateliê de artista. Eu entrevisto muitas pessoas, não só artistas, mas pessoas cujo processo de produção tem sido bastante interessante. Isso quer dizer que, então, o que me interessa especificamente sobre o processo criativo é o ponto a partir do qual a semelhança entre estratégias criativas supera a diferença entre as linguagens. Isso quer dizer que nós entrevistamos geneticistas e também outros profissionais, neurocientistas, prêmio Nobel em neurociência, pai do chamado, sabe, o que é chamado neuroplasticidade, né? O pai da neuroplasticidade, entre muitas outras pessoas. A gente entrevista nesses projetos. Mas hoje eu estou aqui para mostrar um pouco sobre o que a gente tem feito e também para falar um pouquinho sobre o próximo projeto, que vai ser em... Oh, Dimitri, que bom te ver, menino. Muito bom te ver. Que bom, estão chegando pessoas que conhecem muito bem esses projetos. E, enfim, em junho desse ano, no iniciozinho desse ano, nós vamos estar de novo em Veneza, em nosso 16ª viagem para a Bienal de Veneza, ou seja, a gente está trabalhando há 34 anos. E eu vou mostrar um pouco da abrangência desse projeto. Eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Eu tirei um monte de coisa dessa palestra hoje para tentar encurtar. Mas é muita coisa, então algumas coisas eu vou ter que pular rapidamente por cima. Então, antes de começar, alguém gostaria de mencionar algo, dizer algo, antes que eu comece? Que eu comece? Não? Estamos prontos, então. Então, eu vou fazer um share screen aqui. Share sound.
Eu espero que vocês ficam impressionados com a consistência desse projeto que tem sido constante ao longo dos últimos 33 para 34 anos, desde 92, né? Isso é uma imagem que eu usei para abrir. Isso, na verdade, não é uma imagem absolutamente natural. Isso foi tirado em Inhotim, dentro do trabalho de Hélio Oiticica, mas eu achei bonito como entrada com essas duas paredões do trabalho dele e com a vegetação atrás. Então, Dynamic Encounters International Art Workshops, de 92 até 2026. 34 anos de excelência de educação na arte. Eu não vou ler isso. Enfim, isso é um dos muitos retornos que a gente recebe de pessoas que fazem. Porque quando nós começamos a fazer isso, nós éramos provavelmente o único projeto que fazia esse tipo de coisa. Tinha alguns outros que brotaram e sumiram no mesmo ano ou no ano seguinte, porque era muito difícil manter consistência. Mas a gente, apesar do fato que já cancelamos no passado algumas viagens, nunca deixamos de fazer e sempre fizemos no mínimo uma viagem por ano e de vez em quando 4. Né? E nós visitamos então 14 países, 34 cidades. Aliás, são mais do que 34 cidades. Enfim, é mais parecido com 38 ou 40. Com 32 professores e mais do que 1.600 alunos. Né? Alguns das cidades visitadas, alguns, né? Não são todos aqui, mas Londres, Berlim, Paris, Kassel, Münster, Colônia, Düsseldorf, Wuppertal, Basel, Genebra, Bruxelas, Amsterdam, Ghent, Antuérpia, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Margate, New York, Chicago, Filadélfia, Marfa, Texas, Houston, México, Veneza, Pádua, Ravenna, Chauvet, Altamira, Chauvet está repetido aqui, desculpe, San Sebastião, Bilbao, entre outros. Né? Uma nota rápida sobre nossa filosofia educacional. Nós temos uma maneira diferente A primeira coisa, talvez mais importante, é que este projeto sempre conta, quase desde o início, com 4 professores. Né? 4 professores internacionalmente muito experientes, e cada um até com não só abordagens diferentes, mas também com opiniões diferentes, mas ao mesmo tempo com muita prática de trabalhar como equipe, como time, em lidar nos 12, 10, 14 dias intensivos que normalmente a gente faz esses projetos. Então, a filosofia educacional tem uma coisa muito importante e absolutamente fundamental para todos nós, que é a diferença entre ensinar o que pensar e o que a gente evita, né? Mas a nossa meta é de fazer que a pessoa, com algum tempo associado com isso, aprende uma certa autonomia em leitura de arte em geral, não dependência. Então, a gente está enfatizando poder dar as ferramentas educacionais e perceptuais que são necessárias para uma pessoa sentir uma certa autonomia enquanto dando conta do trabalho que está vendo. Né? Deixa eu tirar isso da frente.
ao invés de passar um bando de fatos históricos que você precisa lembrar, mas que podem ter pouco ou nenhuma relevância fora do museu, nós providenciamos um maior senso de perceptual e crítico e autonomia crítica, que a gente acha é fundamental. Eu não gosto da palavra guia de museu. Eu tenho horror dessa palavra, que parece que a gente está colocando uma coleira nas pessoas e andando pelo museu descrevendo as coisas na frente. Não é assim. Quando se faz parte desse projeto, você é obrigado a trabalhar com a gente, e a gente começa especulando, né? Um trabalho de perguntas e perguntas e mais perguntas sobre obras abordadas, para que o processo criativo não fica só nas mãos do artista que fez o trabalho, mas também nas mãos do observador. E para isso, então, nós não usamos, por exemplo, headphones com microfone, porque eu tenho horror desse tipo de coisa, porque isso já implica que, já que as pessoas com headphones não têm normalmente microfone próprio, que a informação vai de uma fonte para os receptores, e sou totalmente contra isso. O que a gente faz em vez disso é de... Eu me coloco em... Charles, eu não estou ouvindo. Charles, você está no mudo. Você pôs no mudo. Aperta Você está no mudo. Ok. Tá. Então, isso é muito importante na nossa filosofia e faz que o trabalho seja muito mais dinâmico e correndo informação dos dois lados. Claro que nosso grupo de profissionais estão fazendo as perguntas certas, né? Mas a sensação que é incrível é que quem participa sente que a descoberta é dela. Lógico que a gente está fazendo isso, ajustando as perguntas para que lado vai e tudo isso, mas a sensação é que a pessoa fez as descobertas. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, porque a maneira que a gente valoriza a informação descoberta pela gente mesma é totalmente diferente do que a nossa valorização de informação de segunda mão, né? Então, vou só passar que a maioria das pessoas que compõem nossos projetos internacionais são interessadas em produzir criativamente, ou ao menos em o quanto pode aprender através de uma análise mais intencionalista. Agora, normalmente, professor de arte ou curador vai tender a concentrar em questões sociais, históricas, culturais, contextuais, contando narrativas sobre o porquê o trabalho foi feito, e isso é diferente para a gente. É claro que a gente inclui isso também. Mas eu sempre, desde o primeiro projeto, sempre insisti em levar 2 artistas e 2 curadores. Artistas muito bem articulados, para que você tenha 2 pessoas muito acostumadas em discutir circunstâncias sociais, históricas, etc. Mas os outros, ao invés de estarem só preocupados com o porquê, estão interessados e muito bem ensaiados em lidar com o como a obra é feita e quais foram as intenções do artista. Questão que normalmente é deixada para trás na maioria das abordagens. Então, é por isso que eu sempre compus com 4 professores. Você pode perguntar, por que 4 professores, né? Aliás, a Cláudia
Ferrer, que está aqui, da agência de turismo com a gente trabalha, sempre perguntou isso. Eu falava, Charlie, você pode fazer isso sozinho, vai ser mais prática, não sei o quê. Eu falo, não, Cláudia, nós vamos fazer oferecendo uma textura diferente para quem faz parte desses projetos. Essa textura vem até de eventuais desacordos para mostrar para o aluno que não é uma questão de formular uma pergunta e ter uma resposta. Não, tem sempre várias respostas. E isso a gente acredita aumenta a textura e densidade da troca. Claro que ao mesmo tempo que podem discordar, nós temos muita experiência em trabalhar juntos, né? Então você tem essa bonita combinação de divergência, de vez em quando, de opinião, mas também temperado por um senso de fluidez. Resultado de 2 dos meus professores trabalham 25 anos comigo em viagens internacionais, só para te dar uma ideia. Você pode imaginar como isso flui bem. A crítica intencionalista basicamente quer dizer que a gente leva em consideração não apenas essas leituras sociais históricas, mas também o que o artista está tentando atingir no seu trabalho. Isso é uma coisa muito raro, muito raro. E a gente conhece isso porque 3 do grupo já foram ou são artistas, mas também pelo número imenso de artistas que a gente entrevistou nessas viagens, que a gente acumulou já mais do que 2.000 horas de entrevistas em lugares como Londres, Berlim, Nova York, Chicago e outros lugares assim. Então, temos um tremendo acervo de entrevistas dentro do ateliê dos artistas. E os alunos vão junto. Eu digo alunos, não são aluninhos, são adultos, como vocês, que vão juntos, né? Então, a gente parte de 3 etapas, né? Coleta de informação, compreensão da informação e a antecipação, a interpretação de como a situação pode evoluir, levando em consideração o trabalho de cada um que a gente está perguntando. Uma coisa que eu encorajo com os alunos, porque a gente tem certas regrinhas que são bastante curiosas, né? Porque quando normalmente você vai no museu para olhar para um trabalho pela primeira vez com o qual você não está familiarizado, você corre, num momento de tremenda insegurança, corre para aquele texto em helvética escura na parede da entrada do museu para saber de que se trata. Bem, curadores que escrevem textos também são pessoas limitadas e também precisam pagar a conta de luz. Então, isso é proibido no início do projeto. Depois a gente abre isso como outros fatores que podem influenciar a compreensão da obra. Mas se eu levo para vocês e começa com um texto na parede de um curador, isso alimenta um dos mais fortes vieses cognitivos que a gente tem, que é chamado viés de confirmação, onde você lê o texto e, em seguida, vai procurar apenas aquilo que foi previsto no texto, deixando todo o resto da experiência para fora. Isso é péssimo para crescimento pessoal através de leitura e dinâmica com arte ou com qualquer outro assunto, né? Porque priva o individual de ter sua própria experiência, sabe? Aqui tem Agnaldo Farias, um dos primeiros professores que começou a trabalhar com a gente. E essa postura, eu gosto dessa foto porque o famoso caderninho do Agnaldo, onde ele está fazendo, ao invés de ter preparado uma exposição inteira antes de falar com o grupo, a gente tem um enorme prazer em entrar cego, assim, sem conhecer. E aí aí é uma questão de, vamos lá, já começou.
E a gente entra com um certo nível de excitação intelectual por não saber sobre a exposição. É claro que a gente tem muita bagagem de muitos anos de estarem discutindo essas coisas, e evidentemente a gente conhece artistas, mas eu quero só deixar uma coisa muito clara aqui, que foi confirmado por uma das pessoas que a gente entrevistou em Nova York em 2018, o Prêmio Nobel Eric Kandel, era o seguinte: eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, mas por que você, o grupo, pegou o Prêmio Nobel e os outros não? Qual foi a diferença de atitude no trabalho que vocês faziam e os outros não? Ele respondeu uma coisa que eu nunca vou esquecer e que eu acho que sublinha a nossa postura em termos educacionais. Ele falou o seguinte: eles não sabiam. Nós também não sabíamos. Mas a diferença era que nós não tínhamos medo de não saber. Eu acho isso lindo, porque sublinha uma postura de abertura para coisas, ao invés de uma infernal atitude de conhecimento é poder. E quem já fez situações educacionais de mestrado, doutorado, sabe muito bem o que eu estou falando com isso. Então, é um prazer do não conhecer que libera a gente para fazer um trabalho especulativo muito... Espera aí, eu estou com... Cookie, no. Come and sit down. Tá, bota. Pega ele, leva ele. Tá, então, isso é Cookie. Então, Cookie, go outside. Go on. Então, e isso que faz uma tremenda diferença, eu acho, na maneira que... Aí é uma filosofia defendida em unhas e dentes, e isso faz uma diferença da maneira que a gente educa. Né? Então, isso é Agnaldo participando desse tipo de atitudes com... Eu sempre falo para todo mundo, entra numa exposição como se fosse Sherlock Holmes na cena de um crime. Para Sherlock Holmes, nada passa desaparecido. Não é só a obra, é a relação que a obra tem com outras obras. Isso vira uma caça de tesouro no nosso trabalho. E também incluindo a iluminação, o local na exposição, todas as questões curatoriais também. Então, aqui temos uma lista de professores que já trabalharam com a gente, né? Eu vou apresentar a nossa equipe rapidamente aqui. A equipe de apoio. Aqui são... Isso é a Ana. A Ana trabalhou uns 8 anos com a gente, né? Ela, como minha assistente, hoje em dia, a Ana dá suas próprias palestras no país inteiro. Ela é PhD em estudos de novas tecnologias, o efeito que isso tem sobre nossa cultura e a tecnologia de vigilância social. E ela dá palestras em todo aquele lugar sobre isso. A Laura Cosendei. Laura trabalhou comigo desde 19 anos de idade, se formou aqui e em viagens, ela fez várias viagens com a gente, e hoje em dia Laura é curadora, assistente de curadoria do MASP em São Paulo, fazendo viagens internacionais, acompanhando o trabalho. Sabe que os grandes museus fazem trocas, né? Me empresta aquele Cézanne e eu te dou um Tiziano, né? Porque a gente tem uma exposição de... A Laura faz isso de uma maneira maravilhosa hoje em dia. Isso é Solange. Ela é parisiense. Sol trabalha anos com a gente também, normalmente nos projetos mais ambiciosos europeus. É Bruna,
brincadeira, chama de Bruna Leski. A Bruna é minha assistente atual e ela vai estar comandando as viagens desse ano, os projetos que a gente vai fazer este ano e o ano que vem. Então, os professores, né? Irving Sandler ele já faleceu, mas ele foi um dos primeiros professores, super professor, escritor com 12 livros escritos sobre modernismo e pós-modernismo americano, né? Enfim, uma figura que foi central na formação desse projeto. Morava em Nova York e sempre fazia 2 ou 3 dias com a gente. Reinaldo Hoyles, que foi um dos primeiros professores que foi com a gente. Reinaldo faleceu também, mas isso foi provavelmente uns 25 anos atrás, no início do projeto. Guilherme Vergara trabalhava como professor na equipe educacional do Metropolitan, em Nova York. Ele fez isso durante uns 6 anos. Depois voltou para cá a ser curador do Museu de Arte Contemporânea em Niterói. Agora Laura, mais oficialmente, professora Laura, ela voltou para o projeto agora como professora. E ela, como eu falei, curadora do MASP em São Paulo. Professor Ivair Reinaldin, trabalho nacionalmente e internacionalmente com a gente. A Luísa Kreuzmann voltou, ela era minha assistente também, agora é professora em viagens nacionais e internacionais. E também, depois do nosso projeto em Bruxelas, ela gostou de Bruxelas e voltou a morar lá. E em 2 anos foi escolhido como jovem artista belga mais expressivo do ano, né? Apesar de ser brasileiro. O grupo, esses são os 3 cavaleiros, mais ou menos do início do projeto. Eu achei essa imagem engraçada, né? Jailton Moreira, de Porto Alegre, grande professor, muito viajado, e começou a juntar com a gente uns 25 anos atrás. Fred Carvalho, professor do programa de doutorado no Fundão, no Rio de Janeiro, e eu. Fred dando aula em Chicago, ou trabalhando o grupo em Chicago, no Museu de Contemporâneo de Fotografia. Fernando Cocchiarelli trabalhou 25 anos com a gente. Curador independente durante muitos anos e também curador do Museu de Arte Moderna aqui no Rio. Tremendo professor do Parque Lage durante anos também. Fred e Fernando em viagem. Professor Jailton, como eu falei. Agnaldo Farias em Veneza. E professor Ivair. Maurizio Pazzi. Maurizio é italiano, mas ele é um perito em história da arte, em determinadas áreas de história da arte. Ele trabalha com a gente em Londres, ele também é do National Gallery em Londres. Viviana Matesco fez só 2 viagens com a gente, isso é ela em Paris, no Museu de Impressionismo, né? Luiz Alberto Oliveira, nosso cientista em residência. Luiz Alberto sempre vai em projetos que tenham ênfase sobre ciência ou a ponte entre arte e ciência. É curador também do Museu de Ciência no Rio, né? E Marco Morricone, mais recente, integrante do grupo que trabalha com a gente quando tem assuntos de cruzamento de arte com ciência também. Moacir dos Anjos, isso é ele no nosso hotel em Belvedere, em
Veneza. Pedro França, professor mirim do grupo, não é, que trabalhou bastante tempo com a gente. Stella Gambling, do equipe londrino, ela é PhD em trabalho de Turner e Constable, então a gente sempre fala com ela quando a gente está em Londres. Paula Braga fez predominantemente viagens nacionais. Luiz Ernesto ex-diretor do Parque Lage, que fez várias viagens também. Eduardo Brandão, curiosamente, o único dono e diretor de galeria que eu considero como um exímio professor também. Muito, muito bom professor. Também viajou com a gente para Veneza, Kassel e Münster. Paulo Miada, também atualmente curador do Beaubourg em Paris, mas também do Tomiotaki em São Paulo. Daniela Labra, já trabalhou, se não me engano, 2 vezes com a gente também. E Charles Watson, aqui, fazendo um trabalho com meus próprios filhos sobre a pintura de Veronese, em Londres. E aqui com minha filha, que na época tinha... Ela vai fazer 17 anos, daqui 2 semanas, mas ela era muito pequenininha aqui, mas já gravando, né, o papo. Os grupos, bem, isso a gente em Londres, isso a gente em Chicago, falando sobre impressionismo. Aqui eu acho que Chicago também, Chicago Museu de Arte Contemporânea em Chicago, eu e Fred falando com o grupo. Isso aqui, outra visita para Chicago, 14 graus abaixo de zero, um ano procurando, falando com o artista, incrível artista de Chicago, que isso não é ele, a moça que está falando com a gente não é ele, mas ela é assistente dele, explicando tudo sobre este museu, que foi um antigo banco em Chicago, mas agora que virou um trabalho predominando em arte de artistas pretos. E essa biblioteca é exclusivamente literatura escrita por artistas pretos. Instituições Storm King, norte de Nova York, são imagens de um lugar outdoors, né, no lado de fora, onde abriga projetos escultóricos e de instalação ar livre de obras de vários artistas. Dia Beacon, upstate New York. Uma das pessoas que viajam junto com a gente é uma brasileira que também faz parte do grupo de... eu sempre não sei como dizer isso em inglês. A organização que... é a organização que cuida do museu e que desenvolve projetos. Ela faz isso. A Lilian. O board. É o board, né? O board. Eu não sei como se chama board. Enfim. Aqui temos na Dia Foundation, que a gente visita anos, né? A gente tem uma relação tão legal lá que a gente consegue entrar em obras que o público não entra normalmente, né? Então, isso é um trabalho de Michael Heiser, e você vê até porque o público não pode entrar porque são perigosos potencialmente, né? E essas são esculturas negativas que vão para tipo 5 metros para baixo. E aqui Richard Serra, falando sobre Richard Serra, e essa pessoa que
trabalha com a gente de vez em quando, falando sobre a coleção, né? Isso é Todo Dia Foundation. Depois, fundações também, a gente visita fundações. Essa fundação é uma fundação que faz vários trabalhos e a gente tem uma relação muito legal aqui de anos. Eles sempre falam para a gente ir num dia onde vão fazer uma queima de bronze ou de aço inox. E aqui é uma queima que fizeram para a gente. Não para a gente, né? Eles estão fazendo obras de arte, né? Mas a gente entrou e conseguiu acompanhar o processo todo. Aqui tem um exemplo do exímio trabalho em bronze que fazem, que é tremendamente detalhado e muito fiel. E aqui tem uma das oficinas onde esses trabalhos estão feitos. Se você ver por essa aqui, você está vendo onde está meu cursor, essa gola elástico, né? Não, esqueci o nome, que vai aqui. Aqui são trabalhos de Anish Kapoor em fase de esmerilhamento, antes de ser altamente polido. Aqui tem um outro. Em Inhotim, a gente trabalha em Inhotim também. Inclusive, vai ter uma viagem, um projeto de 3 dias em Inhotim, em abril, que a gente vai estar fazendo. A minha filha, que começou muito cedo, ela está aqui, enquanto estou falando com o grupo, né? Aqui em Inhotim também, Paulo Meada e Paulo França, Pedro França e eu discutindo este trabalho. E uma discussão longa, né, de outra ex-aluna minha, que é a Adriana Varejão, discutindo isso também. E aqui, em lugares diferentes em Inhotim, mais uma vez, sempre com 4 ou 5 professores. Rembrandt House, em Amsterdã, isso é o ateliê de Rembrandt, onde estamos discutindo com a especialista lá sobre os pigmentos que Rembrandt usava e todas as técnicas que ele usava na pintura dele. Caso de Frida Kahlo, são fotos dos professores, porque a gente não pode tirar fotos lá dentro. No México, Marfa, Texas, coleção enorme da Fundação Chinati de Donald Judd. Isso é uma tremenda viagem que a gente vai repetir no sul dos Estados Unidos, acompanhando o Rio Grande. E o tipo de lugar que ninguém vai sozinho para este lugar, que é um super lugar, mas é muito fora de mão para a maioria das pessoas. Mesmo coleção inclui trabalhos do minimalista, que trabalha com os trabalhos de fluorescentes, né? Spiral Hill, Broken Jet e Robert Smithson, um exemplo curioso de um trabalho de Robert Smithson, que é americano, mas no norte da Holanda, é outro lugar que você não vai sozinho, de tão longe de tudo que fica isso, mas a gente sempre inclui esses lugares que são de raras visitas, né? Teotihuacan, no México, a gente não vai fazer uma viagem para México sem deixar de visitar Teotihuacan, que é um sítio arqueológico dos mais incríveis que tem no México, com direito a subir. Todo mundo sobe a pirâmide do Sol, por mais que leve 1 hora. E o Serpentine em Londres, Courtauld Institute em Londres, isso foi em 2002. Courtauld Institute é um instituto pequeno, mas que tem alguns dos mais importantes trabalhos do impressionismo, que você não vê em outro lugar, né? Isso é que a gente discutindo Gauguin.
e Frank Auerbach aqui atrás. Os museus, Museu d'Orsay em Paris, vou andar rapidamente, tá? Museu d'Orsay, National Gallery em Londres, Londres também, com Maurizio, que faz parte da equipe também, especializado no trabalho de Hans Holbein, Velázquez, e trabalho aqui sendo... A gente tem um dia inteiro disso, e é um museu incrível, mas então a gente tem que ser muito seletivo. Isso é Fred falando sobre Poussin, e Maurizio, de novo, sobre Piero della Francesco. Porque apesar do foco do projeto ser em arte contemporânea, a gente está também focando também em outros aspectos da história da arte, particularmente quando tem essas obras incríveis, né, que todo mundo conhece, mas ninguém investigou, e Monet aqui também. Seurat, no National Gallery de Londres. Tate Britain. Isso é uma discussão recentemente, 2022, sobre Turner. Victoria and Albert. Alto National Gallery, isso em Berlim, onde a curadora da coleção de Caspar David Friedrich, um dos pintores da época romântica alemão, encontra o grupo para falar sobre a coleção, que realmente a maioria dos trabalhos que ele faz estão numa sala nesse museu. É incrível. Tate Modern. E aqui, para o orgulho de todo brasileiro, no lado esquerdo tem um famosíssimo trabalho de fim de vida de Matisse, chamado Escargot. Ao lado disso tem um trabalho de Franz Klein e, no lado direito, Beatriz Milhazes, no principal sala de pintura do Tate Modern. E como foi professor dela e amigo a vida toda, então eu tenho muita coisa a dizer sobre o trabalho dela, né? É um museu britânico em Londres, Courtauld Institute. Isso é um exemplo de uma aula que está acontecendo, uma aula investigadora sobre o trabalho de Frank Auerbach. Frank Auerbach tem uma pintura que é tão grossa em tinta que ele tinha que ficar virando os quadros para que o próprio peso da tinta óleo não caísse da tela para o chão. E a gente está falando sobre esse trabalho aí. O Beaubourg, em Paris, Museu de Picasso, em Paris, Fundação Cartier, que foi uma outra oportunidade de falar sobre ex-alunos meus no cenário internacional. Metropolitan, Nova York, tremenda sala de... A gente tem muito... Autonomia não, mas nosso projeto é muito respeitado no Metropolitan, né, que a gente vai lá há anos. E a gente aqui falando, especulando, né, sobre o trabalho de Clifford Still, Morris Louis, Hans Hofmann, todo do expressionismo abstrato americano. Isso aqui, falando sobre impressionismo, mais especificamente Monet, no Metropolitan, em Nova York. Metropolitan também, em Nova York. Museu de Arte Moderna, MoMA, em Nova York, num tremendo sala de Matisse. E aqui uma coisa inédita, uma coisa do qual a gente tem muito orgulho, de ter conseguido um convite, que isso não acontece, gente, um convite para visitar o Departamento de Conservação do MoMA em Nova York. Aqui é a diretora de conservação do MoMA, falando sobre a conservação desse trabalho de Cézanne. E mais um Cézanne também em momento de conservação
Depois, Departamento de Conservação de 3 dimensões, de esculturas, né? Que é anexado. Depois, Departamento de Fotografia, todos os curadores de todos os departamentos do MoMA falando com o nosso grupo. Departamento de Desenho e Gravura, cuja curadora também é diretora da coleção de arte Cisneros. Isso ela falando, eu entrevistando ela no MoMA. Museu de Arte de Filadélfia, Chicago, um dia sobre arquitetura em Chicago. Chicago eu acho uma cidade lindíssima e um prato feito para um dia discutindo arquitetura. O Instituto de Arte de Chicago, Jailton falando sobre um dos mais curiosos e maravilhosos trabalhos de Willem de Kooning. Aqui Le Ronjat de Seurat, e aqui Fred dando uma aula sobre um dos meus trabalhos favoritos de Matisse. Eu poderia falar sobre esse trabalho durante horas, mas não vou. Enfim, mas é um dos meus primeiros pontos de parada em Chicago. E, enfim, o Ludwig Museu, Louvre, 34 anos, né, gente? Então, são muitos lugares diferentes. Dia Foundation, Nova York, o Rijksmuseum. Isso, curioso, para quem é artista, isso pode ser um fato interessante. Essa pessoa que está chupando tudo que puder desse momento dela na frente de um famoso autorretrato de Rembrandt, quando ele era jovem, é nada menos que Lúcia Laguna. Lúcia Laguna fez 8 viagens com a gente. Deus sabe como, mas ela fez, e ela hoje em dia continua dizendo que foi a parte da educação dela mais importante na sua trajetória de ser pintor. Fred dando aula sobre o retrato, autorretrato não, mas a arte de retrato como feito por Rembrandt. K21 em Düsseldorf, curadora falando com o grupo. Matt Brewer, Hamburger Bahnhof em Berlim. Enfim, estou passando rapidamente para a gente passar por os bienais de São Paulo também, né? E Veneza. Anos de... Tem alguns dessas fotos que eu até tenho cabelo, só para dar ideia de quanto tempo dura, sabe? É o quê? Qual? Isso? Não. Enfim. Documento Castle. 9 projetos já feitos, documento considerado o mais importante exposição no cenário de arte contemporânea do mundo. Sempre olhado com muito cuidado, porque sempre tende a mostrar tendências que estão acontecendo ou que ainda estão por vir. 9 projetos diferentes. Munster, 4 projetos diferentes. Munster vai acontecer, para quem estiver interessado, o ano que vem, viu? O ano que vem é um ano também muito especial. A gente vai estar fazendo Munster, Documento Castle, a Feira de Basel e terminando com Berlim, onde a gente vai estar fazendo uma série de entrevistas. É um projeto um pouquinho estendido, provavelmente 14 dias, mas muito, muito especial. Aqui é Munster, alguns anos atrás, né? Aqui é Munster. Munster é um trabalho onde muitos artistas fazem
trabalhos escultóricos, a maioria dos quais ficam permanentemente nas cidades depois. Então, é uma espécie de competição, né? Cada um, e são todos figurões de arte contemporânea muito importantes, né? Galerias. Saatchi, em Londres, Saatchi, Gagosian, em Nova York, Gagosian, Londres, Lisson Gallery, Londres, Whitechapel, Londres, Galeria Templon, Paris, Sonnabend, isso é Sonnabend também, Speron Westwater, New York, Siquema Jenkins. Siquema Jenkins é uma galeria muito próximo da gente, porque a gente acompanha muito artistas, porque a gente trabalha todo ano, né? Então a gente vai dando conta de exposições que a gente vê repetidos e a gente acaba pensando, bem, quem sabe seria interessante discutir algo com esse artista. Então é muito comum a gente ver 4, 5 exposições ao longo de 5 anos, ou em Bienal de Veneza, ou em Kassel, e a gente decide, vamos tentar entrevistar esse artista o ano que vem, que eu acho que isso vai dar uma entrevista muito importante. E Siquema Jenkins hesitou inicialmente em aceitar isso, mas hoje chamam a gente, porque a entrevista foi tão legal que chamaram a gente de fazer outras entrevistas. White Cube, Londres, a diretora internacional do White Cube, que é uma das galerias mais poderosas de Londres, é amiga pessoal minha também, por outros motivos, né? Mas ela sempre acompanhou o projeto também. White Cube é a galeria da Via Milhazes em Londres também. Tem algo meio incestuoso sobre a relação que a gente tem em termos de conhecimento de anos, né? Isso é uma exposição de Anselm Kiefer em Londres, e isso é ela falando sobre os trabalhos de Kiefer para o grupo. É uma exposição absolutamente megalo. E o grupo está acompanhando isso, né? Está acompanhando. And in fact, the first show that we did in this trilogy of exhibitions here, Valhalla. Então, entrevistamos mais de que 100 artistas, total, hoje em dia, 2.000 horas de entrevistas, né? É muita entrevista. E o processo de decupagem dessas entrevistas é longo. Eu tenho assistência, de vez em quando tem assistente que quer fazer um projeto de faculdade, eu sugiro, nada melhor do que ver essas entrevistas todas, que ninguém jamais viu. E é uma fonte de ouro em termos de conhecimento. Esses são alguns dos artistas que a gente já entrevistou. Alguns, são muito mais do que isso, tá? Mas dá para passar o olho rapidinho nisso. Anthony Gormley, artista britânico que já fez exposições nas cidades do Rio e São Paulo. Kai Kyu Kian, artista chinês que trabalha com dinamite. Isso foi no ateliê. O falecido Christian Boltanski, recebendo a gente no Museu Judaico em Paris, Clifford Ross em Nova York, Conrad Shawcross em Londres, mostrando David Claerbout em Bruxelas, Glenn Brown em Londres, Luke Toymans, Ian Davenport, Jeff Koons. Olha quem está aí. Ana Carmen. Está vendo a Ana Carmen? Ana Carmen está no grupo agora, eu acho. Né? Jeff Koons, ateliê louco, o ateliê do Jeff. Jeff Koons tem 100 assistentes, só para te dar uma ideia. Né?
Janine Antoni, James Casabier, fotógrafo contemporâneo, Michael Landy, Tony Craig em Wuppertal, Tetching Hesse, o artista performático que alguns de vocês conhecem, né, que ele fotografou de hora em hora, dia e noite ao longo de um ano. Né? Esses são alguns dos performances extremos que ele fez. Thomas Schutt, na Alemanha, em Düsseldorf, falando sobre o processo dele. Thomas Struth, fotógrafo também, alemão, de Düsseldorf. Thomas Ruf, também, muito Thomas na Alemanha, né? Isso também em Düsseldorf. Cornelia Parker, Londres. Richard Wilson, Londres. Ross Bleckner, Nova York. Sean Scully, de 4 visitas que a gente fez no ateliê dele. Sean é muito generoso para a gente entrar no ateliê dele, porque eu fui a primeira pessoa que curei uma exposição dele no Brasil. Né? Candace Breitz, Alemanha. Io Jansen. Pessoal, repara que para ser um organismo completo, ainda falta fonte de energia, Peter Friedel, Michael Rovner, Arun Farocki, cineasta que também faleceu recentemente, Maya Lin, em Nova York, Tunga, aqui no Rio. Tunga adorava esse projeto, e nós fizemos uns 4 entrevistas com ele. Berlinda de Broikeri, Josephine Halverson, isso foi uma entrevista muito especial, muito bonita. E Ellen Altfest, isso é o ateliê de Ellen em Brooklyn. Tavares Strachan, no ateliê dele em Nova York. Cecily Brown, maravilhoso pessoa para entrevistar, artista, todos vocês provavelmente conhecem Cecily, muito bonito. Eu só vou te mostrar o nível de diversão que pode acontecer quando o artista, que não está muito aberto para visitas de aposentados que querem saber como é que faz arte, mas que para alguém que entende profundamente pintura é totalmente diferente, ela fica totalmente à vontade. Do you ever get a painting that's just gone? It's gone. Yes, often. But without being able to get back into it. Yeah. There's This one is like it. just This his, is as going you were to- coming up in the this is elevator. going That's- out. It's going out. I can show you it if you want. No way you can there's get one it back. small one. Absolutely. In fact, I get worried if I don't get rid of some, because, if you look around, you'll see them, they're everywhere. I inevitably get rid of some. So yeah, I would definitely, there's a sort of little pile, a sort of graveyard of the ones waiting to be, so we slash them. So and the take one them at off the them. end is I thought it was graveyard, and then this thing that I saw from across the room that I hadn't noticed. So sometimes a question of just reading the image differently. But it's hard to show you while we're filming, but I can show you a couple when we're done that possibly for the Nakazyon. because it's a little. It looks. Are you saying part that of one it- should be destroyed? No. I'm just saying. There's a notable distance. I mean, from here. Yeah. Deliciosas as entrevistas frequentemente, sabe? I'll be working. Theaster Gates, grande artista de Chicago, Southside Chicago, que está participando de um novo projeto. Aliás, vai abrir um tremendo novo centro cultural em Filadélfia no ano que vem. E nós fomos convidados para visitar isso no final desse ano. Em novembro, eu vou estar levando um pequenininho grupo para ver esse novo projeto que promete ser memorável, né? Porque o projeto não está terminado ainda, mas o Theaster Gates vai encontrar o grupo
porque ele está liderando o projeto conceitual do museu e tudo isso vai ser em novembro. Alexander Tarakovsky é chefe do laboratório de epigenética, né? E ele é um dos pesquisadores que estava trabalhando na tentativa de produzir uma vacina para Covid, que fizeram um recorde de tempo, né? Tarakovsky é fascinante, porque ele é também colecionador de arte e aqui estava falando sobre paralelos entre o funcionamento do sistema imunológico e a criatividade humana, que é muito, muito legal. Isso é Eric Kandel, prêmio Nobel em neurociência e pai neuroplasticidade, ou em outras palavras, o fato que o cérebro, não importa a sua idade, o cérebro se transforma lentamente a partir das atividades no qual a gente está envolvido durante a vida. E isso é ele falando sobre isso. E ele é muito divertido também, mas foi uma delícia, um privilégio. Ele é chefe do laboratório de neurociência na Universidade de Columbia, em Nova York. Isso Londres, Ryan Gander, no sul de Londres. Isso foi uma visita inesquecível que a gente fez. Esse menino é um fenômeno, né? E aqui no Brasil também, Sônia Gomes. E jazz, a gente sempre faz visitas a jazz também. Stanley Jordan, Arturo Sandoval e Bob Dylan, né? Então essas são as coisas que não são extracurriculares, tá bom? E aí, então, é basicamente isso. Eu vou só fechar aqui, abrir para perguntas e também, em seguida, eu vou mostrar rapidamente os dois, o projeto novo que a gente vai estar fazendo. Já fizemos uma versão 2 anos atrás, a segunda versão vai ser agora. Até agora tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Ismael, bom te ver, menino. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pode perguntar qualquer coisa, gente. Ok, Bruna, pode falar. Oi, Charles, boa noite. Eu gostaria de saber, por favor, se meu marido poderia ir. Ele tem interesse de arte, mas ele não conhece muita coisa. Ou é só para o pessoal da arte mesmo? Não, é boa pergunta, Bruna. Eu vou responder Obrigada. isso de uma maneira que vai parecer engraçado. As pessoas perguntam para mim, Charles, a pessoa tem que ter PhD, mestrado em arte. 0. Não preciso de nada. A não ser uma coisa que é fundamental, que é aguentar 10 dias, 8 horas por dia, sem reclamar. Entendeu? Não, eu não preciso ter pré-requisito. Porque, para mim, desde que a pessoa esteja disposto a passar um tempo intensivão assim, tá tudo bem para a gente. E uma coisa, pessoalmente, todos os professores têm coisas diferentes, né? Fred está acostumado de trabalhar com mestrado para PhD e coisas assim. Eu acho, em dizer que eu vou dizer, eu estou falando por muitos professores, eu acho que uma das coisas mais prazerosas, para não dizer excitantes, para um professor é ver uma ficha cair na cabeça de alguém que está pensando algo maravilhoso pela primeira vez. Não tem nada igual. Nada igual a isso. E isso é muito importante para todos nós. Mas eu
eu acho que até mais do que os outros. Então, eu gosto de estar com pessoas. É um desafio para mim, estar com pessoas que acham que arte é para qualquer um, dizer, bem, não é bem assim. E ir podendo descobrir as camadas que a arte, grande arte, é composta de muitas camadas, de acordo com sua... se você só quer ver e dizer gostei, não gostei, o problema é seu. Mas se você quer ir fundo, é muito, muito estimulante descobrir essas camadas para poder ver. E a gente faz isso é nosso trabalho, né? Respondeu, Bruna? Então não preciso de PhD, Sim, nem obrigada. mestrado, nem nada. Preciso de só, topo fazer isso. Não é dia de fazer compras, não é brasileiro, adora ficar fazendo compras. Se fizer isso, tu vai ter que cavar um tempo, mas não faz parte do currículo, não vai ter dia livre para isso, para aquilo. É trabalho. Mas é uma delícia. Algum outro? Ieda, que bom te ver. Ieda, seu telefone não está, seu microfone não está ligado. Você vai ter que... Ainda não, a gente não está... Quer dar uma ajuda? Tá. Ok. Agora está ligado. Agora sim. Você tem razão, é uma delícia. Eu posso comprovar por um monte de vezes que eu viajo. Ieda, eu posso fazer uma loucura aqui? Pode. Apresentar você? Pode, lógico. Não é que apresentar você é uma loucura, não entende mal. Mas Ieda é uma figura muito peculiar. Porque uma outra pergunta que poderia vir é o seguinte: Charles, eu estou com 20 anos, eu estou jovem demais para isso? Não. Ou, Charles, eu estou com 92 anos, sou velho demais? Eu falei, não. Ieda tem... Posso dizer? Pode, lógico, eu não escondo a idade. 93 anos e ela trabalha com a gente em várias viagens. Então, só para vocês entenderem, né? 93. É 93, né? 92, quase 3. Em junho Quase tem 3. Tá. Desculpe, Parabéns. Quando eu for para Parabéns. Veneza, tô arrumando as coisas, tô passando a cantada nas filhas para me concordar ali. E a Ieda, eu sempre avisei para ela, Ieda, uma das coisas mais terríveis na vida de alguém é ficar viciado. Agora, a não ser se for para nossos projetos. E a Ieda meio que ficou viciada. É mesmo, fiquei mesmo. Por isso que Mas, eu estou enfim, até tentando grande vir. prazer. Provavelmente eu vou. Aonde? Você vai Para Veneza, para Veneza. Ok, de novo. De A Ieda novo. começou a viajar com a gente quando ela tinha 18 anos, só para te dar uma ideia. Um pouquinho mais velha, mas eu já fui em muitos encontros. Eu Em sei. Kassel, na Europa, aqui no Brasil, na última Bienal nós tivemos junto, né? Aham. E ela ainda chama o pessoal para tomar uma cerveja no final do dia. Ah, é uma delícia aquela encontrinho final, né? Então, alguma outra pergunta antes de eu começar a ficar mais específico sobre essa próxima viagem? Quem estava chocado? Foi a Eneida que falou. Tá. Então, nenhuma outra pergunta. Dimitri, vamos lá.
O Dmitry já viajou com a gente algumas vezes. Dmitry já fez... Dmitry fez nosso carro-chefe viagem para a Europa 2 anos atrás e vai ter a segunda parte. Porque, olha só, estão chegando pessoas. Mas eu estou curioso para saber o que vai ser agora. Hã? Eu estou curioso para saber o que vai ser esse ano. Dmitry, você já sabe. Você já sabe. Mas eu quero detalhes. Eu já vou falar sobre isso. Ok, vamos lá. Olha, Cissa, tudo bem? Ceci. Bem te ver. Você está ótimo, Ceci. Não está ouvindo. Tá bom. Então, vamos lá. Então, próximo viagem que a gente vai fazer é isso. Porque eu considero que esse projeto, como eu falei para vocês, o que me interessa especificamente é o ponto a partir do qual o ponto onde as diferenças entre as estratégias criativas são mais próximos do que a diferença entre as linguagens. Porque quando você começa a tirar os detalhes, as pessoas que fazem a diferença na arte, na literatura e na ciência têm coisas muito em comum. Os processos são ligeiramente diferentes, não há dúvida sobre isso. Mas quem faz a diferença? Quem enfrenta limites se torna corajoso. Corajoso nesse sentido não quer dizer não ter medo, gente. Corajoso quer dizer quem administra medo. Melhor, medo é importante, medo é bom, viu? Mas o problema é que frequentemente a gente não sabe administrar essa energia para poder focar em coisas que podem ser importantes. Isso é outra discussão que a gente pode ter, tá? Mas, enfim, a partir desse ponto, então, a gente começou a entrevistar e incluir nos nossos projetos alguns assuntos que não tinha a ver com arte contemporânea diretamente falando, né? Porque o projeto começou especificamente com arte contemporânea, mas aí você não está em cidades como Londres e Nova York, onde tem uma das maiores coleções de renascimento de século XVIII, XIX, XX, modernismo. Você vai entrar essas coisas todas, porque você está num lugar onde tem muito. Então, a gente foi diversificando nossos professores de acordo com isso também. E aí, então, num determinado momento, eu comecei, quase como desafio, eu quero entrevistar esses cientistas que ganharam prêmios Nobel ou que fizeram um tremendo contribuição para suas determinadas áreas, e que são muito bem articulados em fazer pontes entre a ciência muito especializada e o público geral. E a gente escolhe por esse motivo, são muito bons em fazer isso. E frequentemente a gente vê que tem grandes semelhanças. Então a gente desenvolveu um projeto que é chamado Dynamic Encounters, Large and Small, Then and Now. Large and small quer dizer grande, isso pode incluir discussões sobre o cosmos e cosmologia. E small quer dizer o micromundo, que pode incluir
imunologia, por exemplo, como o sistema imunológico funciona para poder resolver problemas numa manhã desconhecida. Then and now, quer dizer, naquela época, comparado com agora, onde a gente pode discutir grandes manifestações no mundo todo de arte rupestre, mas também relacionando isso com um desejo muito fundamentado na gente de produzir imagens e perceber essas imagens como constatações existenciais de nós estamos vivos, né? E quando eu olho essa imagem, eu vou explicar isso de uma maneira um pouco melhor já. Então, em 2024, nós fizemos o primeiro projeto disso, que foi o seguinte: nós começamos na Bienal de Veneza. Como a gente, quando tem Bienal, a gente sempre faz 5, 6 dias lá. Bienal é muito complexo, não é só a Bienal em si, mas Veneza fica lotado de eventos paralelos e alguns dos melhores e mais marcantes exposições que eu já vi na minha vida foram exposições paralelas da Bienal de Veneza. Então, aqui foi nossa última visita, e isso é a entrada no salão principal da Bienal. E isso é o grupo discutindo essa sala na última Bienal de Veneza. Tem Fresno no lado direito, eu fazendo aula no lado esquerdo. E aqui tem numa parte da Bienal que é chamada Arsenale, né? E aqui tem nosso grupo. E aqui tem nossa professora Poliana. A Poliana Quintela ela é curadora da Pinacoteca de São Paulo e tremenda professora. E ela entrou internacionalmente na última Bienal de Veneza e não quero que ela saia nunca mais. Ela é maravilhosa, integrante ao grupo. A gente, Fundação Prado, isso é um dos eventos paralelos. Na última visita que a gente fez, nós já votamos Fundação Prado como já há uns 8 anos tendo a melhor curadoria de todas as instituições na Bienal de Veneza paralelas, né? Isso foi uma exposição que a gente viu naquela época, naquela viagem. Tem Academia, que faz parte da antiga Academia em Veneza, onde tem desde tremendos exemplos do trabalho de Tiziano, de Veronese e outros contemporâneos deles naquela época, mas também sempre tem uma exposição de destaque que neste ano foi de Willem de Kooning. Foi uma tremenda exposição de Willem de Kooning. Isso a gente lá discutindo isso. Palazzo Grassi, Julie Meritou, que é uma artista pintora contemporânea muito importante, e o Palazzo Grassi é uma exposição de 3 andares, e é um palácio, então é uma exposição de muito trabalho. Então, para quem não conhece muito bem, é uma oportunidade quase de ver uma exposição de vida, de trabalho de vida do artista. E com condições de fazer... essa outra pessoa de branco que está conversando comigo, ela tem 84 anos, né? Então, enfim, só para te dar uma ideia que entre os bebês, né? Quer dizer, as pessoas de 20, 30 anos, eu adoro essa abrangência de idade. A Punta della Dogana, isso é um outro lugar tremendo que tem exposições durante a Veneza.
Isso foi Pierre Hugues, uma tremenda exposição, uma das melhores exposições que eu vi lá. Fundação Prado, em Milão. A gente foi de Veneza para Milão e a gente visitou a Fundação Prado. E isso é uma referência de um artista muito interessante chamado Thomas Demand, onde ele criou uma caverna inteira de estalactites e estalagmites. É um ambiente inteiro feito de papel. E depois fotografou, entendeu? Então a gente foi lá como um precursor que a gente ia fazer 2 dias depois, visitando as cavernas deixa eu ver, no sul da França. Isso é um outro lugar no caminho, né? E depois Hangar Bicocca, Milão, Anselm Kiefer. E mais tarde a gente foi convidado a visitar um enorme lugar, que é basicamente um ateliê dele, que tem no sul da França, que foi uma loucura. A gente ficou um dia inteiro vendo armazém após armazém após armazém de trabalho dele. Aí depois as cavernas de Chauvet, na sul da França. Isso foi espantoso. Mal consegui dar aula por estar chorando. Eu fiquei tão emocionado em ver isso, sabe? Desenhos feitos de 34 mil anos atrás e muitos melhores do que meus alunos hoje em dia estão fazendo. E visitamos outras cavernas próximas. E a gente terminou a viagem depois de visitar esse enorme jardim de vários ateliês de Anselm Kiefer. A gente terminou no grande acelerador de partículas em CERN, onde falamos com alguns físicos sobre o tipo de pesquisa que é feito lá. Isso todo mundo no LHC, Large Hadron Collider, colisor de partículas, né? Então, nossa versão Large and Small Then and Now, desse ano agora, vai repetir não, mas nós vamos fazer uma trajetória complementar, começando na Bienal de Veneza, e indo de lá para a Academia, em Veneza. Eu não tenho imagens da exposição atual lá, por enquanto. Eu vou estar 10 dias antes do grupo chegar. A gente faz toda a organização aqui, mas eu sempre vou 10 dias antes, porque a gente pode ver que é uma exposição parece muito importante ver, mas, na verdade, pode até decepcionante, né? Então, eu sempre vou 10 dias antes. Eu faço Vocês estão me vendo ainda? Não deu para ouvir você. Não, eu só estava dizendo, Paula, que este lugar, eu não tenho as imagens ainda, porque a exposição não existe ainda, mas eu sempre vou. A gente faz toda a organização daqui com meses de antecedência. A organização já está feita, mas sujeito sempre a pequenas mudanças, porque eu vou lá durante 10 dias antes do grupo chegar para pensar e conferir que o que eu escolhi está
absolutamente tão bom quanto eu imaginava. E de vez em quando eu troco coisas de última hora por conta disso, né? Isso foi uma outra exposição na academia também, de Philip Guston, tremenda exposição. Isso deu muito a falar com o grupo. E antes com Anish Kapoor. Peggy Guggenheim, a coleção de Peggy Guggenheim, a gente vê também, um lugar muito bonito, muito tradicional em Veneza. Palácio Fortuny, Veneza, que de vez em quando, a gente teve 3 visitas para Veneza, onde provavelmente a melhor exposição, curada por 2 curadores franceses, estava neste lugar, mas nem sempre é o melhor. Então, isso é típico de uma coisa que eu tenho que ver, porque mesclaram com toda uma curadoria meticulosa, muito bem feita, arte que tem a ver com contemplação de vida e morte, coisas assim, e luz, e tempo, arte e tempo então todas as obras de arte que lidam com passagem do tempo, tanto contemporâneo quanto do próprio coleção que já existia nesse lugar. Então, isso é lugar como é durante o ano normalmente, mas isso é todo transformado para criar um diálogo com a arte contemporânea. Palácio Grazie, Veneza, outra tremenda exposição. Normalmente, o primeiro dia em Veneza, a gente vai aqui. Charles, posso fazer uma pergunta? Quando Claro. você foi em 24, você foi na exposição do Jim Dine? Sim, e falamos com a curadora de Jim Dine. Porque você conhece o Sim, trabalho porque dele? eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Eu fiz uma obra que eu fiz um coração grande. Eu tenho uma influência pop no meu trabalho. Eu fui muito criticada no Brasil, porque eu morei Por quê? muitos anos na Ásia, então tem luz, tem um monte de coisa. Meu trabalho tem uma influência asiática. Aí eu chego em Veneza, vou ver o Jim Dine, tá lá os corações, os tubos de cobre que eu usei também. Foi o máximo, por isso que Não, eu pergunto. a Obrigada. curadora da exposição, que era também amigo dele, né? Ela ficou encantada. Ela falou horas com a gente sobre isso, tudo sobre a vida e trabalho dele. Foi muito legal. Isso foi um outro ano de Jeff Koons, no Palácio Grazie. Fundação Prada, mais uma vez, aqui. Sempre uma exposição muito legal. Isso foi uma exposição sobre a mente que era fascinante para mim e era curado por uma artista que eu tinha entrevistado em Nova York o ano anterior. Então, foi muito legal a combinação dessas questões. E Punta della Dogana, em Veneza também, que esse triângulo, que tem uma super exposição sempre. Esses são de alguns anos que a gente já esteve lá. Depois a gente vai para o Museu Chillida. Isso foi uma coisa, a gente vai sair de lá e vamos para Bilbao, tá? E Bilbao, deixa eu só colocar mais para frente. Bilbao é uma das obras-primas de arquitetura de Frank Gehry e tem uma super coleção de arte lá e a gente vai lá, é uma cidade meio industrial e construíram esse lugar para poder, eu acho que para poder dar um pouco de vida, mas virou um dos pontos imperdíveis, né, numa viagem desse tipo. Mas de lá a gente vai sair e já vamos visitar o Museu Chillida, que eu nunca estive. Eu estou fascinado porque eu sou um artista muito,
muito peculiar do modernismo espanhol. E é um lugar muito bonito, né? Então a gente vai visitar esse museu. E depois de lá, a gente vai visitar um museu marítimo que tem. E eu estou muito... Eu não sei se vocês sabem, mas eu construo barcos também. E eu conheço todo o processo de construção. Eu queria muito ter uma oportunidade para mostrar para vocês como isso é feito. E na época que Espanha e Portugal estavam, e Inglaterra, né, e Holanda estavam dominando os mares, como isso mudou o país inteiro, porque as naves que levaram, uma nave desse tamanho, que não é tão grande assim, mas levaria uma pequena floresta de árvores. Então, como na Inglaterra, na França e na Espanha, os carvalhos, os navios, as florestas de carvalhos foram dizimidas por conta disso. E eu quero ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso para o grupo também. O Guggenheim na Espanha, como a gente já viu, e as cavernas de Altamira na Espanha. Tá? Isso é uma coisa que, como eu falei, quando a gente foi, é muito emocionante para mim. Eu fico, ficar num lugar em pé no mesmo local, onde você sabe que uma pessoa até com o dedinho quebrado, porque você vê o dedinho quebrado em chover, da pessoa que fez as marcas de mão na parede, é a mesma pessoa. Não era, vem gente, vamos, todo mundo faz sua marca. Não, era um artista que fazia isso, né? E eu acho muito emocionante sentir que você está plugado dentro de uma coisa da história da civilização. Dessa maneira, Casa Gaudí também a gente vai visitar. E Museu Prado, na Espanha, para ver, entre outras coisas, para muitas pessoas, pela primeira vez, Las Meninas de Velázquez e toda a escola espanhola, para não falar em algumas das obras absurdamente memoráveis da Renascimento Flamenga do Norte. E a sala do El Greco, né, Charles? Que é uma Sala coisa. de Quando eu entrei lá, foi aí que eu falei, eu pertenço a isso aqui, de alguma forma. Não, e um dos trabalhos que sempre foi um trabalho que me fascinava foi a descida do Cruz, porque o Renascimento, quando foi feito na Norte, em que hoje é Bélgica e lugares assim, ela tinha características muito, muito diferentes do Renascimento italiano. O Renascimento italiano era baseado em matemática, geometria e coisas assim. E no Norte era totalmente baseado em percepção. Então, isso faz que o perspectivo, de vez em quando, não funciona, né? E feito da mesma época, né? Mas a preocupação era diferente. E era incrível a diferença de clima, porque você vê em pintura flamenga século XV, final do século XIV, início do século XV, é uma pintura que é muito esquisita, parece que é feita dentro de uma caixa de bonecos, o espaço é muito raso. E é basicamente por causa disso, não queremos matemática, queremos total presença, olhando e tentando codificar isso em 2 dimensões. É incrível, incrível. Enfim, e a término da viagem aqui, as pessoas voltam de Madrid para Brasil, ou para continuar eu vou continuar, vou para Londres em seguida. Então, é basicamente isso.
E agora, então, eu expus isso para vocês. Eu espero que vocês estejam ainda. A gente tem alguns lugares, não muitos, mas para quem estiver interessado, tem alguns lugares. E a Cláudia, bota sua mão, por favor.